Olá, amigos do canal Fatos e Cultura. Eu sou Cassimiro Júnior e hoje vamos falar sobre a proclamação da República. Afinal, será que foi uma proclamação com apoio popular? Se for um golpe de Estado? Veremos algumas curiosidades e consequências e, de repente, se isso é ou não um reflexo para os dias que vivemos atualmente. Então, vem comigo! Vários foram os fatores que levaram o Império a perder apoio em suas bases. Destacamos a parte social. Por exemplo, a questão econômica no Império não estavam tão boas devido ao que houve na Guerra do Paraguai, né? O forte gasto que teve. Outro contraste que tinha também era a questão que vários escravos foram lutar na Guerra do Paraguai e quando voltaram alforriados e tinham um contraste natural de votarem livres e terem parentes e amigos cativos. Também a questão com a Igreja Católica, onde o Império acabou tendo vários atritos, né? Destacamos o mais proeminente, que foi a questão religiosa. Tem também a questão que houve da escravatura, a Lei Áurea, que em 1888 houve a libertação dos escravos. Com isso, o Império acabou perdendo entre os latifundiários o apoio que tinha. Outro fator determinante é que o Dom Pedro I e a Imperatriz Teresa Cristina, que tem até um vídeo aqui, não vou colocar na descrição, sobre o seu regresso, né, dos seus restos mortais, eles não tinham filhos. E sua filha mais velha, a Princesa Isabel, que era uma pessoa de grande pulso, determinada e que assinou a Lei Áurea no período que esteve na regência, não contava muito com o apoio de parte da sociedade. Ainda mais que ela era casada com um estrangeiro, que era o Gastão de Orleans, o Conde de. Outro fator determinante é que o exército, quando voltou da Guerra do Paraguai, voltou fortalecido e prestigiado perante a sociedade. Mas houveram várias situações que incomodavam os militares. Por exemplo, a questão da imprensa, que eles eram proibidos de dar declarações só com prévia autorização do ministro da Guerra. Este, que muitas vezes era um civil. Tinha a questão também da carreira e promoções, onde poucos eram privilegiados. Outro fator é que consideravam que a Armada Imperial era privilegiada, além dos ideais republicanos que voltaram junto com as tropas que foram lutar na Guerra do Paraguai, onde eles perceberam que suas carreiras eram um pouco diferentes das demais nações que lutaram na Guerra da Tríplice Aliança. Neste contexto, vários militares voltaram com ideais republicanos, além de terem também a forte influência positivista de Auguste Comte aqui no Brasil, né? Inclusive até uma igreja positivista, além da formação de vários clubes republicanos. Destaque para a Conferência de Itu, de 1873. O Marechal Deodoro era monarquista e amigo pessoal da família imperial. Este foi várias vezes assediado pelos republicanos para que assumisse o controle da situação, que culminaria com a República. Para ter uma ideia, estes fizeram vários boatos, especialmente pelo Major Solon de Sampaio, que disse que tanto o Marechal Deodoro quanto o Benjamin Constant seriam presos, coisa que foi desmentido depois. Para terem ideia do nível de boato que fizeram, foram até sua residência, onde o Marechal Deodoro estava doente, e informaram que quem assumiria o posto, no caso de primeiro-ministro, seria seu inimigo mortal, que era Silveira Martins.
Olha só o nível, os dois se odiavam. Marechal Deodoro tinha um rancor muito grande com Gaspar Silveira Martins, pois no tempo que ele serviu na Praça do Rio Grande do Sul, os dois acabaram disputando os amores da Baronesa do Triunfo. Esta na época era uma viúva muito bonita e muito inteligente. É tanto que Silveira Martins acabou conquistando seus amores. E Deodoro ficou com esse ressentimento até os últimos dias de sua vida. O Visconde de Ouro Preto tentou resistir à incursão dos revoltosos, liderado por Marechal Deodoro. E quando foi falar com o general Floriano Peixoto, o mesmo disse que não lutaria contra brasileiros e acabou cruzando os braços e aderindo à causa republicana. Com isso, houve a questão de assinatura do decreto que instaurou a República no dia 15 de novembro de 1889. Pouco tempo depois, para vocês terem uma noção, meus amigos, eles acabaram pegando a família imperial à noite, à revelia da população, para que não houvesse um clamor popular, e embarcaram no navio a vapor Alagoas, que levou ao exílio. Como puderam verificar, a proclamação da República, na verdade, não foi proclamada. Foi um golpe de Estado. Pouco tempo depois, houve a promulgação de uma Constituição em 1891. As consequências, depois de a República ter sido instaurada, foram várias. Por exemplo, em pouco tempo, o próprio Marechal Deodoro, ele acabou fechando o Congresso. Houveram várias revoltas. Destacamos, por exemplo, a revolta da Armada, que acabou derrubando e fazendo o Marechal Deodoro renunciar, assumindo o Marechal Floriano Peixoto, que este, com mão de ferro, acabou, digamos, segurando a República. Tivemos várias revoltas, dentre elas Canudos, a revolta do Contestado. E estou citando apenas 2 massacres que houveram aqui em nosso território. O surgimento de oligarquias, mandando e desmandando pelo país, como essas fases que eu estou citando, por exemplo, no início da República da Espada, depois com as oligarquias mandando com a política do café com leite, entre Minas e São Paulo se revezando no poder, até culminar com a Revolução de 30, que tem até um vídeo, vou botar na descrição, sobre a Revolução de 30, onde Getúlio Vargas assume o poder. Depois, em 32, houve outra revolução, outra guerra civil aqui em nosso território, que foi a Revolução Constitucionalista de 32. Consequentemente, pouco depois, houve a Intentona Comunista, de 1935. Em 37, como outro desdobramento, instauração do Estado Novo, que foi a ditadura consolidada de Getúlio Vargas. Houveram, depois da queda de Getúlio Vargas, várias crises. Uma delas culminou com seu próprio suicídio. E aqui nós também temos um vídeo que fala sobre isso na nossa descrição. Depois, em 64, uma intervenção militar. 21 anos depois, a nova República, onde várias situações nós podemos perceber: roubalheira generalizada, crises e mais crises. Além de várias constituições que tivemos no país, foram 6 durante o período da República. Por exemplo, a de 1891, 1934, 1937, 46, 67 e 1988, que já está capengando. Parafraseando uma frase do príncipe da Casa Imperial Brasileira, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que ele diz: me diga um brasileiro que fala de boca cheia que a República deu certo. Para ter uma ideia, a figura do imperador, ele é basicamente feita para dar estabilidade ao país, como um poder moderador, como de fato era com a Constituição de 1824.
Ou seja, nós vivíamos uma monarquia parlamentarista. Muitas das pessoas perguntam, por exemplo, a questão da liberdade dos escravos, e ela foi concedida paulatinamente aqui no país. Por quê? Porque muitos tinham medo do que aconteceu com o que houve nos Estados Unidos, uma guerra civil motivada justamente pela libertação dos escravos. E aqui veio paulatinamente. Era uma constituição perfeita, um governo perfeito? Não, mas também tinha suas virtudes. Para ter uma ideia, numa hierarquia, num posto, numa pirâmide social, está acima de todos uma constituição, abaixo o chefe de Estado, que é o imperador, ao lado o primeiro-ministro, um pouco abaixo o parlamento e o povo dando sustentáculo para tudo isso. Para ter uma ideia, na hora que um imperador ou houver qualquer situação que chega ao ponto para ele que tenha que ser decidido, o próprio primeiro-ministro, junto com o parlamento, eles acabam tirando e colocando o outro na linha de sucessão. Assim, vice-versa. Se, por exemplo, um parlamento tiver dando trabalho a um primeiro-ministro, acaba destituindo o primeiro-ministro junto com o parlamento e aperta o botão reset, ou seja, convoca novas eleições e a vida segue. Aí eu vou fazer uma pergunta a vocês, meus amigos do Fatos e Cultura, para a questão de reflexão. Vocês acham que se por acaso houvesse continuidade no Império, a primeira Isabel, que era uma estadista de mão cheia, por mais que todos tivessem receio do seu marido, o Gastão de Orleans, que era o Conde D, ela era como se fosse nossa situação atual aqui no mundo que vivemos, como se fosse uma Rainha Elizabeth II. Ou seja, por questão de fazermos uma analogia, um Getúlio Vargas se criaria, passaria 15 anos no poder com a ditadura, se tivesse a figura do imperador, para acabar com isso? Chegaríamos a um ponto de ter uma ruptura e uma intervenção militar em 64 e 21 anos no poder? Hoje, voltamos para hoje, que acontece no nosso país. Já teria sido resolvido isso há muitos anos? Ou o Brasil continuaria patinando como está? Então é só uma simples reflexão para todos e nós desejamos o melhor para nosso país. E aí, meus amigos, vocês conheciam as curiosidades da proclamação da República, que houve trama, boatos, e também fiz até uma reflexão das consequências que o sistema de governo, que é a monarquia parlamentarista, na figura do imperador, serve como freios e contrapesos? Então, meus amigos, caso tenham gostado, dê um joinha, compartilhe com os amigos, faça um comentário pertinente ao assunto e, caso tenha interesse em contribuir com o projeto do Fatos e Cultura, segue abaixo o nosso Pix, fatoscultura@gmail.com. E só tenho a agradecer por tudo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!